Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Estou feliz por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida, primeiramente a Deus, segundamente a vida da minha esposa que está me acompanhando, meu filho. Eles não estão ainda dando um pouquinho de trabalho, mas é melhor na igreja do que em casa, né, irmãos? Não é verdade? Porque aqui é a casa do Pai. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu já senti a presença de Deus neste lugar. A presença dele está aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, também os pastores que estão aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida do Vinícius, o evangelista Vinícius, que esteve aí nos ajudando, esteve aí também nos convidando para estar aqui nesta noite. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Sem perca de tempo, a hora já está avançada. Deus abençoe, meu irmão. Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu trago a saudação do meu pastor Francisco. Ele está nos pastoreando ali na igreja de Capela do Alto. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Todos juntos, o versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a igreja pode se assentar. Eu pedi aos irmãos se puderem fazer um fundo para a gente, por gentileza. Irmãos, estava eu em minha casa durante essa semana buscando algo da parte do Senhor para que eu trouxesse para a igreja, porque, irmãos, nós que levamos a mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós temos que primeiramente orar, jejuar e também nos prepararmos para que nós possamos trazer algo para que a igreja possa estar recebendo, não porque somos bons, mas é porque o Espírito Santo de Deus nos sustenta. E o Espírito Santo do Senhor, em alguns momentos, ele tem me cobrado que estou levando nos locais que eu prego a palavra do Senhor. Essa passagem de Lucas no capítulo 19, para que nós possamos entender o contexto que ela nos fala, se trata da cidade de Jericó. Para quem não sabe, Jericó é aquela cidade, aleluia, ao qual os israelitas, os hebreus, eles, por herança de Jesus Cristo, por herança de Deus, eles a recebem após passar 40 anos no deserto. E os israelitas, os hebreus, chegaram ali naquela cidade, juntamente, aleluia, com seu líder Josué. A palavra de Deus nos diz que os israelitas, eles tocaram trombetas e rodearam por 7 vezes a cidade, até que a cidade e as muralhas, pelo poder de Deus, fossem quebrados. E ali naquele local, o próprio líder Josué, por um certo momento, ele amaldiçoou aquela cidade ao ponto de dizer que qualquer que tentasse reedificar a Jericó, aleluia, este seria um homem amaldiçoado. A Bíblia vai dizer que passam-se profetas, passam-se reis, aleluia, até o momento em que Jesus Cristo Nazareno, ele está
aleluia. Jesus Cristo que nasce, aleluia, em Belém. Jesus Cristo, aleluia, que dá aula aos sábios aos seus 12 anos. Jesus Cristo, aleluia, que passa 40 dias no deserto, oh glória, sendo tentado por Satanás. Jesus Cristo que no seu primeiro milagre, aleluia, ele transforma a água em vinho, aleluia. Jesus Cristo, oh glória, que ele vai até um tanque chamado Betesda, e havia 38 anos que estava enfermo, e ele pergunta àquele homem, aleluia, o que deveria ser feito. O homem responde a Jesus Cristo que não tinha ninguém que jogasse ele ao tanque, mas Jesus Cristo, ele queria ouvir daquele homem: Jesus, eu preciso ser curado. Nós já vamos entender, meus irmãos, o contexto da mensagem. Este Jesus Cristo que eu também trago aqui nessa noite é o mesmo Jesus que passou por uma cidade chamada Samaria. Lá naquela cidade chamada Samaria havia uma mulher, aleluia, já descrente de tudo que é aquilo que Jesus Cristo poderia fazer por ela. Ela já não acreditava mais no ser humano, ela já não acreditava mais que ela poderia ser feliz, mas Jesus Cristo passou naquela cidade, e aonde Jesus Cristo chega, alguma coisa acontece. Aonde Jesus Cristo chega, algo muda, porque não fica da mesma forma, meu irmão. Olha, a Bíblia vai dizer que através daquele diálogo com a mulher samaritana, aleluia, ela se converte e ela vai virar uma pregadora na cidade agora. É isso que o Evangelho de Cristo faz em nossas vidas. Ele transforma a alma, ele cura a ferida interna. Mas vamos prosseguir, porque esse Jesus, meu irmão e minha irmã, é também aquele que, segundo esse diálogo, aleluia, ele vai dizer uma das frases mais bonitas da Bíblia Sagrada. Qual é, pregador? Aleluia, é aquela que diz assim, aleluia: mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Ei, você já bebeu da água dele hoje? Você já bebeu da água dele hoje? Eu tenho uma notícia para você: ele está aqui, oh glória. Esse mesmo Jesus, nós vamos chegar lá em Jericó, e chega nesse momento, esse mesmo Jesus de Nazaré, o Cristo prometido, aleluia, agora ele chega na porta daquela cidade. Lá na porta da cidade tem um cego, aleluia, chamado Bartimeu, aleluia, que estava a mendigar na porta da cidade. A minha Bíblia diz, aleluia, que ele, ouvindo que o mestre passava por Jericó, estava entrando, ele percebe que aquele momento é o momento dele receber o seu milagre, aleluia. É por isso que nós devemos estar atentos ao que Jesus Cristo fala em nossas vidas. Num culto como esse, nós precisamos estar atentos com os
passando e um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, aleluia. Para quem não sabe, irmão, ele era chefe, ele não era só publicano, porque o publicano naquela época era a pessoa responsável por cobrar. Seria mais ou menos como a Receita Federal hoje em dia, seria mais ou menos como os governos que gostam de taxar a gente. Esse era o publicano, só que Zaqueu não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Então todos os judeus ali naquela região odiavam, não gostavam, achavam que Zaqueu era pecador, porque ele estava cobrando dos governos que estavam, aleluia, fazendo com que Israel perecesse, aleluia, por aquela dificuldade que é uma nação ser tomada por Roma. Então os judeus não gostavam de Zaqueu de forma nenhuma. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, que Jesus Cristo, quando passa e ele vê Zaqueu, aleluia, em cima daquela figueira, ele diz assim: desce depressa, Zaqueu, aleluia, porque hoje ele vem pousar em sua casa. A primeira coisa que nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, para receber não é subindo, é descendo. Começa aí. Para receber não é do jeito que eu quero, é como Deus quer, aleluia. Para receber não é da forma que eu quero, eu vivo a vida como eu quero, eu ando como eu quero, eu faço como eu quero. Não é. Para receber é da forma como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Eu vou chegar no final, que eu estou correndo aqui. A Bíblia diz que Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me provém pousar em sua casa. A Bíblia diz, aleluia, que nesse momento o povo começa a se questionar: mas como você, aleluia, quer entrar na casa de um publicano? É aquele que ninguém gosta, é aquele que todo mundo odeia aqui, porque ele cobra de todo mundo, ninguém gosta dele. Como você pode falar que ama os judeus, que ama o seu povo, se você está tentando entrar na casa de um cobrador de imposto? É por isso que muitas das vezes, irmãos, temos que tomar cuidado com quem a gente julga. Nós temos que tomar cuidado, aleluia, de quem a gente fala, porque para quem não tem valor para o homem, tem valor para Jesus, aleluia. Quem não tem valor, aleluia, para o homem, para Jesus tem muito valor. Só que eu quero entrar no ponto principal, é sobre Zaqueu. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Zaqueu é um homem rico, aleluia. Zaqueu é um homem próspero. O que falta para Zaqueu? Porque o paralítico lá do tanque de Betesda, ô glória, ele precisava de uma cura. Para a mulher de Samaria, aleluia, preste atenção, ela precisava da cura da alma, meu irmão, ô glória. Para aquele casal do casamento lá, aleluia, quando Jesus transforma o água em vinho, ele precisava do milagre, aleluia. Para todos os que Jesus Cristo, ô glória, fez milagres, curou, restaurou, todos precisavam de alguma coisa. Mas eu pergunto a você, o que Zaqueu precisava? Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Zaqueu não precisa de nada, ele tem tudo do bom e do melhor. Só que faltava uma coisa para ele. Faltava Jesus. Faltava Jesus. A mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é aqui, ó. Você pode ter tudo. Você pode ter a conta bancária cheia. Você pode vir com o melhor terno. Você pode vir com a melhor roupa, o melhor sapato. Você pode ter tudo do bom e do melhor. A sua despensa pode estar cheia, mas se você não tiver Jesus, uma basura, não adianta nada.
estrupiado, para não dizer outra coisa, aleluia. Mas nesse momento, irmão, eu não percebi a gravidade da situação, eu não percebi como eu estava tão mal, aleluia, ao ponto, meu irmão e minha irmã, de eu achar que não tinha mais jeito para mim. Os médicos me diziam: olha, o remédio não está fazendo efeito, o seu caso é raro, na maioria das pessoas tem cura, mas você já vai fazer o 5º mês e não está mudando nada. Uma certa noite, depois de receber uma negativa do médico, meu irmão e minha irmã, eu começo a tossir tanto sangue, que eu comecei a me engasgar com o meu próprio sangue, pastor. Comecei a ficar com falta de ar durante 3 noites seguidas. Neste dia, eu falei: Jesus, eu vou morrer, eu não vou aguentar, mas eu vou fazer um negócio com você aqui, Jesus. Se você me permitir, aleluia, se você me curar, eu vou pregar a tua palavra em todo lugar. Eu vou pregar a tua palavra em todo lugar. Eu vou falar que você cura, 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 para a glória de Deus. Esse